irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Silmuro do Portal Atalaia. Vimos nesse momento ouvir o pastor Djalma Tomás de Araújo. Muito bem, pastor, fique à vontade. Está gravando. Pois não, meu irmão. O meu objetivo e o momento presente de estar aqui é para falar alguma coisa sobre as eleições no tempo central, quando é apresentado o senhor Ailton José como pastor presidente daquela data em diante, e mais alguma coisa que, devido ao tempo, pode até passar pela memória, mas se recupera logo. Então vejam só. Eu sou da época do pastor José Leôncio da Silva. E nessa época, trabalhando eu 8 anos com o pastor José Leôncio, então fui surpreendido por um telefonema do pastor Dário Tavares, que na época era primeiro secretário da Assembleia de Deus, e dizia ele para mim: Djalma, vai haver uma eleição, cuja essa eleição o candidato é o senhor Ailton José. Vê aí o que você faz. Certo, pastor. Então, no dia determinado, eu chegando no tempo central, me deparei com uma reunião de posse do senhor Ailton José como pastor presidente. Então, eu fiquei ouvindo, e o tempo foi passando. Quando todos falaram, eu, por último, me levantei e disse: irmãos, e o concorrente do pastor José? Ou seja, e o concorrente do senhor Ailton José, quem é? Ninguém respondeu nada. Então, eu disse: eu tenho um estatuto aqui em mão, e esse estatuto nos diz que, na ausência do pastor presidente, por meio de doença, e que ele venha a ser inválido, então, por 90 dias, assumirá o vice-presidente, que na época era o pastor Severino de Almeida. E ali houve uma espécie de blackout. O pastor José Leôncio coçou a cabeça e disse: irmãos, cumpre o estatuto, cumpre o estatuto. E o Espírito Santo naquele momento tomou a igreja. Foi muito aleluia, glória a Jesus, línguas estranhas, porque a coisa dava a entender que tinha entrado no rumo certo. Quando terminou a eleição, vai o pastor Severino de Almeida para o gabinete já como pastor presidente, porque aquela ação que para eles ia dar certo, não deu. Então o pastor Severino de Almeida, ele já se considerava ali o pastor presidente das Assembleias de Deus por 90 dias. Por 90 dias. Eu chego no gabinete do pastor, e já estava o pastor Severino de Almeida, disse: pastor Severino de Almeida, compramos a eleição para já. Não, Djalma, mas nós temos 90 dias. De 90 dias vai ser 90 dias de rebuliço para esse pessoal que já se acha perdido. Não, Djalma, mas é 90 dias. Tá certo. Nesses 90 dias, aí começou a corrupção. Começou a corrupção de compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José.
como pastor presidente. Então, essa diretoria que estava ao lado do senhor Ailton José, que eu considero como uma formação de midianitas, até para não dizer outro tipo de formação, né? Começaram a percorrer os interiores, sertão, a capital já estava a maior parte comprometida, e começou da celular, que na época celular era uma grande novidade, era aquele celular tipo, parecia mais uma rapadura ou um tijolo, e começou da celular a pastores, troca de campo a pastores, terreno para fazer casa a pastores, casa para pastores. É claro, meus irmãos, dentro de tudo isso, praticamente já havia um eleito, comprando, trocando, sem a remuneração própria. Remuneração quer dizer dinheiro de lavadeira, dinheiro de motorista, dinheiro de servente e pedreiro. Pessoas necessitadas, totalmente necessitadas, passando fome, para levar dízimo e oferta para a igreja. E agora esse dinheiro está sendo dinheiro para se comprar voto, para que fulano de tal, A ou B seja eleito. Então, de minha parte aí já houve uma discórdia, não concordei. Nem nunca irei concordar. Não concordei, nem nunca irei concordar. Então, a qualquer um que queira me ouvir, ou que esteja me ouvindo, ou até mesmo que não queira ouvir, eu tenho essas palavras com realidade e até como prova, se for preciso, aonde chegar. Muito bem. Pastor Djalma, nesse período entre o afastamento e o período da vacância dos 90 dias, foi exatamente o período que eles utilizaram para comprarem os votos, ou seja, andarem pelos campos para comprarem os votos para a eleição do senhor Ailton? Sim. Sim. Disso o senhor tem certeza? Absoluta. Pergunta, pastor Djalma, Hoje não. nós temos tido informações de que foram oferecidos planos de saúde, campos mais rentáveis, não é? Inclusive, publicamos um vídeo aí de um pastor que também chegou a colocar a igreja na justiça e confere um plano de saúde top que ele recebeu exatamente após as eleições. Então o senhor confirma que para a eleição, o processo eleitoral de Ailton José Alves, houve toda essa distribuição de prêmios e benefícios com dinheiro da igreja. E no caso do pastor Almeida, ele não teve, mesmo ele agindo, ele sendo vice-presidente, mas ele, por sua postura de pastor, pelo que ele aprendeu, pelo que ele viveu, ele não se corrompeu no processo eleitoral, daí a vitória de Ailton José Alves sobre o pastor Almeida. O senhor confirma isso? Sim, meu irmão, porque até que o pastor Cirilo de Almeida, como homem de Deus, ele tinha limite. O pastor Cirilo de Almeida era um homem que ele não passava da frente do Senhor Deus, era um homem temente, era um homem de honra, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem cristão. E não, e ele não se vendeu, Não. Preferiu levar o prejuízo, perder a presidência, a se corromper, como o Ailton José Alves usou o dinheiro da igreja para comprar votos. Sim, senhor. Ok, pastor. Sim, senhor. Pastor Djalma, o senhor tem conhecimento que se houve alguma campanha para o pastor
Dário? Severino Almeida. Desculpe. Para o pastor Severino Almeida ser eleito, houve alguma campanha para eleger ele ou houve campanha apenas para o senhor Ailton? A campanha, irmãos, vocês sabem que onde existe política, existe tudo de ruim. De bom são coisas poucas. Mas onde existe política, vocês sabem até que a primeira política foi no céu. Quando Satanás quis o trono de Deus, e Deus jogou ele para a terra, e ele ficou sem nada. Então, começando por aí, então, nós sabemos que da parte do pastor Severino de Almeida, até que ele não tinha dinheiro para fazer isso de maneira alguma. O pastor Severino de Almeida era um homem que vivia nos vice-cemitérios e um pequeno ordenado da igreja. E mesmo ele, no prazo dos 90 dias, ele ficou sem saber até como lidar com as finanças da igreja. E essas finanças ficavam tudo na mão daquele pessoal que ainda era a diretoria do antigo pastor, que era o pastor José Leôncio. E eles ficaram à vontade. Vamos dizer assim, houve derrame de dinheiro, que as Assembleias de Deus entra dinheiro, vocês sabem disso. Muito. Entra dinheiro. Então houve derrame de dinheiro para pastores que passavam fome. Então esses outros, claro que se vendia mesmo. Se eu estou com fome, a pessoa me dá uma cesta básica, eu vou comer a cesta básica. Então pastores que na época passavam fome, no sertão, na seca, tinha que comer chique-chique, tinha que comer palma. Outros, os filhos pediam biscoito, a mãe não tinha biscoito para dar. Teve pastores, eu conheço pastores que perdeu filhos porque passou fome, morreu de fome. Então, concernente a botar mão em dinheiro da igreja, que eu saiba, foi na gestão do pastor José Ailton, que ele diz que é pastor. Então, o fato de ele ter proximidade com o saudoso pastor José Leôncio, o fato de ele ter proximidade, não é? Então, facilitou ele ter acesso a essas economias, aos valores, para comprar esses votos. Ô, meu irmão, o senhor José Ailton, ele era agente do pastor José Leôncio. O pastor José Leôncio, quando ele pedia, era uma ordem. Ninguém dizia não, não tinha para dizer não, pastor José Leôncio, porque até que ele não construía com esse ingrediente, ele não construía com esses materiais. O pastor José Leôncio não usava um material chamado não, ele só usava um material chamado sim, porque até que o pastor José Leôncio era considerado um pastor do amor. O pastor José Leôncio não queria ver prejuízo de ninguém. E sendo Ailton José, ou seja, sendo Ailton José, genro do pastor José Leôncio, ele tinha aquela consideração de entrar isso aí em qualquer lugar do tempo central. Tirou proveito da situação. Exato. Irmão. Pausaram? Agora deixa eu ficar aqui em pé. Pausaram aí, né? Pausaram? Foi. Pronto, beleza. Não posso pausar? Pausa.